O que o Guilherme Freire e o Primo Rico estão falando? A gente tem que arquear a nossa postura, assim como outros animais fazem quando tem uma disputa de dominação de território. E a sua postura, ela afeta como você interage com o mundo e como as pessoas te percebem. Tá na biologia humana, não é sequer uma questão consciente. Será que eles não sabem que apenas a cultura dita o nosso comportamento, que não tem nada de biológico nos seres humanos? Inclusive, nós nem somos animais, somos uma coisa acima. Sim, contém ironia, mas tem uma coisa que nem o Guilherme Freire e nem o Primo Rico falaram nesse podcast que eu vou responder eles agora. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre comportamentos não verbais, comportamentos biológicos, aquilo que a gente tem de herança evolutiva e sobre a briguinha que está em voga aí, né? A treta social, a treta conhecida como Nurture versus Nature, né? Social, cultural versus biológico. E por que a maioria dos pseudo-intelectuais, né, dessa galerinha, que assim como é dito na teoria do medalhão de Machado de Assis, o famoso REC repete, essa galerinha que vem pagar de intelectual na internet, fica repetindo que, ai meu Deus, não há nenhum comportamento do homem que é biológico, né, que é inato, que é universal, todos os comportamentos são aprendidos por meio da cultura, apenas por meio da cultura. Vamos expor essa galera, mostrar onde é que o raciocínio deles está equivocado e lembrá-los de que nós, seres humanos, somos sim animais, não somos os animais racionais, ou como diz ali Robert Wright no seu livro, o animal moral, né? The Moral Animal. Enfim, e eu vou responder algo que o Guilherme Freire e o Primo Rico não disseram no podcast que eles fizeram nos últimos dias aí. Para você que está um pouco perdido, vamos lá. Nos últimos dias rolou mais um episódio do Primo Cast, né? Que é o podcast do Thiago Nigro. Primo Rico, se você não acompanha, ainda recomendo que você acompanhe, é um podcast muito bom, muito bacana, não só para a área das finanças, mas também do desenvolvimento pessoal, tá certo? Personalidade no geral. E o convidado nesse episódio que aconteceu do Primo Cast, nesse último dia, foi o professor Guilherme Freire, né? Que é professor de psicologia há mais de 10 anos, se eu não me engano, tem mestrado em psicologia também. E além de tudo isso, nos seus perfis das redes sociais, dialoga filosoficamente sobre assuntos do dia a dia. Então, por exemplo, sobre o filme Barbie, ele vai lá e faz um diálogo filosófico sobre isso, sobre as virtudes, tá certo? Sobre a disciplina, sobre coisas do dia a dia. O professor Guilherme Freire sempre vai falar de uma maneira filosófica. Eu acompanho o Guilherme Freire, gosto muito do conteúdo dele também, novamente. Recomendo para você que está cansado desse negócio da cultura woke, desse negócio do relativismo puro. Não, a verdade absoluta não existe, a verdade sempre é relativa, tudo vai depender de quem está falando. Se você está cansado desse tipo de discurso atual e quer ter um retorno, principalmente ao discurso clássico da filosofia, recomendo fortemente que você acompanhe aí o Guilherme Freire, tá certo? Mas vamos lá, teve esse podcast, rolou aí, eles acabaram comentando sobre o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, tá certo? Jordan Peterson é um psicólogo canadense e nesse livro ele explica ali o que seriam uma espécie de 12 regras, né? O que ele chama de um antídoto para o caos. Você estabelecer regras que possam ser aplicadas, e como é uma regra, obviamente é algo que é universal e é verdadeiro. Então, por meio de certos construtos de pensamento filosóficos e históricos e sociológicos, o Jordan Peterson nesse livro tece o que seriam 12 regras para você ter uma vida mais afastada do caos, mais próxima da ordem, tá certo? Que isso que os seres humanos querem, a gente quer viver uma vida que seja mais próxima da ordem do que próxima do caos. Ah, mas minha vida não quero que tenha rotina, eu quero ter uma vida cada dia num lugar, cada dia numa loucura, tal. Você vai acabar se colocando mais próximo da desordem, tá certo? Mais próximo do caos. Não, mas eu quero viver livre. Quando você sai tendo comportamentos que você julga que são livres, né? Eu vou transar com quem eu quiser, fazer o que eu quiser, ter uma depravação, uma liberdade sexual exacerbada, você não está sendo livre, você está sendo escravo do hedonismo, você está se escravizando aos seus prazeres. Uma prova disso, viva aí uma vida de hedonismo puro, né, sendo livre, tendo relações com quem você quiser. E quando a culpa vier, quando o sentimento de arrependimento, de vergonha vier, quando você tentar sair dessa vida para ter uma vida não pautada pelo hedonismo puro, você vai ver como você virou escravo dos seus prazeres sexuais, dos seus prazeres carnais, do seu hedonismo. Então, viver essa vida não é uma vida de liberdade, é uma vida de escravidão. Você só está dizendo assim, eu quero ser escravo do meu corpo, né? Eu quero ser escravo da carne. E se é para a ideia de servidão, é mais fácil servir a verdade absoluta. No caso, a verdade divina, que é a causa não causada, não motor imóvel, é mais fácil ser um servo de fato da verdade, servo de Deus, do que viver ali em prol, né? Escravo dos seus pecados, escravo daquilo que é material, daquilo que é mundano. Pois é mais ou menos um pouco disso que também está presente no livro 12 Regras para a Vida, do Jordan
Peterson. E acontece que em dado momento, ali eles estão comentando sobre a primeira regra do Jordan Peterson, que tem a ver com a postura, né? A primeira regra do livro é costas eretas, ombros para trás. Eu li o 12 Regras para a Vida há uns 2 anos, então assim, eu lembro um pouquinho dessa regra. Ele vai comentar o seguinte, né? Que uma lagosta, na disputa territorial das lagostas, e por que ele escolhe a lagosta? Porque é um dos animais que tem um sistema mais primitivo, né? Um sistema minimamente parecido com o nosso sistema humano. Quando eu falo sistema, obviamente de uma organização interna, né? O sistema nervoso, uma organização entre o sistema nervoso das lagostas, né? E o comportamento delas minimamente parecido com o ser humano, mas algo muito antigo. Então ele quer dizer que isso já é, além de ser parecido com os seres humanos, já é algo muito antigo, tá certo? Isso já vem lá de trás. O que é a questão, então, que já vem de lá de trás? As lagostas, quando vão disputar territorialidade, tem que ter ali uma disputa de território, um domínio, elas vão ter que se encontrar, uma lagosta com a outra. Ambas querem esse território, porque ele está mais próximo de onde tem outras lagostas fêmeas, para poder acasalar é mais fácil. E também é um território que tem muita comida, então essas duas lagostas macho vão se encontrar e vão disputar um território. Se eu não me engano, as lagostas fêmeas também fazem esse mesmo processo, mas o Peterson dá um enfoque maior ali nos machos, né? Então elas vão se encontrar. Quando ambas se encontrarem, uma vai adotar uma postura maior que a outra, né? Vai como se estivesse projetando o tórax para frente, né? E levantando ali as patas, tentando parecer maior que a outra. E justamente ali uma lagosta consegue perceber, né, de maneira até química, né, pelo odor que aquela lagosta que está adotando uma postura maior exala. Ela exala um odor diferente, ela exala ali, ela transmite algo que resulta em processos químicos diferentes, ela tem uma visão diferente do que a lagosta que está menos projetada para fora, que está ali mais voltada para dentro. E acontece que essa lagosta que adota uma postura maior, na maioria das vezes, ganha a disputa e acaba ficando com aquele território, com as fêmeas daquele território, com a comida daquele território, tal. E aquela outra lagosta que perde essa disputa, né, que não tem uma postura tão confiante, vamos dizer assim, vai para um lugar onde tem menos comida, onde tem menos fêmeas, acaba ficando sozinha e acaba morrendo ali sozinha, enfim. De maneira super resumida, a grosso modo, é isso que é falado na primeira regra, né? Não é o primeiro capítulo, na primeira regra do livro do Peterson. A primeira regra, então, diz sobre a necessidade de você manter uma postura, tá certo? De você, de fato, a forma que você adota, né? A forma corporal que você adota, gera uma interpretação para o mundo, e o mundo vai reagir sobre você de acordo com aquela interpretação que eles têm de você, assim como na questão das lagostas. Se uma lagosta parece menor para a outra vai crescer em cima dela e vai dominar ela, vai dominar o território. Se você tem uma postura mais voltada para dentro no seu corpo, dificilmente você vai ser percebido pelas pessoas em volta como alguém confiante, e as pessoas ali vão te menosprezar, enfim, não vão botar credibilidade naquilo que você está falando, né? Não vão botar confiança no que você está dizendo, e você muitas vezes vai ser deixado de lado por não ter uma postura correta, não se impor corretamente no trabalho, na vida pessoal, na vida social, enfim, as pessoas vão acabar sempre deixando você mais de lado. Você não vai ser a escolha delas e você não vai ganhar espaço, né, no território mental delas. Então é mais ou menos isso que eles vão falar, esse é o contexto desse primeiro momento, tá certo? Vamos lá então. Mas isso tem uma base até em questões evolutivas. Se você olhar os animais, quando um animal quer comunicar a posição dele numa hierarquia, a primeira coisa que ele faz é mostrar a postura. Então você vê vários animais, não só a lagosta, que eles levantam, assim, eles mostram o ponto deles. Existe... Claro. Como o professor Guilherme Freire comenta muito bem, isso de fato é biológico, né? Essa alteração corporal, né? Tentar parecer maior para gerar uma credibilidade, para gerar uma confiança, para ganhar uma disputa de dominação de território ou de dominação de fêmea nos outros animais e nos seres humanos, isso é uma realidade biológica, né? Esse comportamento nosso é mais uma das heranças biológicas que nós temos aí, nas heranças por conta da evolução, né? Ao longo da evolução, aquilo que foi necessário para a nossa sobrevivência, para a manutenção da nossa espécie, do nosso bem-estar, tá certo? Da nossa reprodução, tudo isso foi mantido. Isso são as heranças evolutivas. E muitos dos nossos comportamentos não verbais, o cara não chega num lugar e fala: olha, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou o fodão, prestem atenção em mim. Não, ele vai e coloca uma postura de confiança e essa postura transmite isso. Então, isso é um comportamento não verbal. Isso, além de ser já é referenciado no livro do Darwin, né, a expressão da emoção nos animais e no homem, né, no homem e nos animais, enfim. Isso faz todo sentido biológico, né, quando a gente para pensar no processo evolutivo. Como que a gente comunicava algo? Os animais, obviamente, eles não têm a linguagem racional como a gente, eles se comunicam entre eles. Mas vamos parar para pensar os nossos ancestrais. Sei lá, 20 mil anos atrás, enfim, os nossos ancestrais, quando estavam caçando, quando estavam em grupo, estavam ali realizando uma caça, como que um ia dizer para o outro quem é que ia ser o líder daquela caça? Como que um ia virar para o outro? E sim, liderança é algo natural também
a formação de grupos, né? Novamente é algo natural do homem, tá certo? Agora, esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo aqui para vocês é um conteúdo que eu quero que você veja, absorva e aplique na sua vida. Comece a trabalhar a sua postura, comece a ter noção corporal quando você estiver conversando com alguém, coloque uma postura e veja como as outras pessoas vão passar a te tratar. Agora, se você quer que eu faça mais vídeos assim, conteúdos assim, você precisa me ajudar se tornando membro do canal Metaforando hoje, clicando aqui embaixo, tá certo? Se tornando membro e apoiando o canal, para que assim eu saiba que mais pessoas, assim como você, querem ter mais conteúdo assim, e eu passe a produzir cada vez mais conteúdo dessa forma, né? Que você pode realmente aplicar na sua vida e que vai ter resultado sim, não é mera baboseira mental aqui que vai te fazer se sentir bem, não. Se você aplicar uma postura correta, você vai colher os bons frutos disso na sua vida. E também tem um ponto, quem se torna membro do canal tem acesso a vídeos exclusivos, então mais um motivo para você clicar agora e se tornar um membro e apoiar o canal, tá certo? Continuando aqui então, tem até uma fala, não vou lembrar de qual obra literária que é, de que os animais eles sempre escolhem, né, um líder que é aquele líder mais forte, aquele que mais consegue preencher todos os pontos de necessidade do grupo, né? Um alfa numa alcateia lupina é aquele líder que abarca, né, que as propostas dele, a forma que ele lida, resolvem o problema do grupo. Se você tem um alfa fraco que não sai para caçar, ou que numa guerra entre um outro grupo e o grupo dele, esse alfa se esconde, ele perde o posto de alfa rapidamente, né? Ele não é um alfa porque alguém falou que é. Aí tem uma frase que fala que os seres humanos são os únicos que escolhem um idiota ou alguém pior que eles para colocar no poder, né? Eu não vou lembrar qual é a frase literária de quem é, enfim, mas é mais ou menos isso. Então a liderança é algo natural, né? Quando a gente fala de liderança, os nossos ancestrais, eles comunicavam a liderança de maneira não verbal. Os nossos ancestrais, eles não tinham a capacidade de virar e falar: viu, fulano, hoje quem lidera a caça sou eu. Porque eu tenho a lança maior, porque isso, porque aquele outro, porque a minha estratégia... Não. Eles comunicavam de maneira não verbal, né? Um tinha que chegar para o outro, ampliar a postura, né, parecer maior, gritar mais alto, demonstrar mais vigor corporal, então levantar mais os braços, ter uma projeção vocal mais alta, né, falar mais firme, tal. E ali, de maneira não verbal, ele sinalizava, tá certo, que ele era um líder melhor. E por meio do comportamento que a gente ia ver ali ao longo das caçadas, que realmente ele confirmava que ele era um bom líder e ele se mantinha como líder, né? E isso foi necessário para a sobrevivência dos grupos, né? Essa liderança, por isso que até hoje nós temos vários comportamentos não verbais, como por exemplo demonstrar-se uma figura de autoridade mais um dos comportamentos que a gente tem aí, que são comportamentos inatos. Então tem tudo a ver, né? Não só os animais biologicamente têm esses comportamentos não verbais, assim como o homem também, muito bem pontuado aí pelo Guilherme Freire. Vou voltar aqui então. Deixa até esse termo que os caras falam manspreading, né? O cara que está ocupando espaço. Mas veja, hierarquias existem. Nós nunca vamos fugir da ideia de que existem hierarquias. E a sua postura, ela afeta como você interage com o mundo e como as pessoas te percebem. Ó, isso é tão realidade, por quê? Foi feito um estudo, eu não vou lembrar se foi feito em 2013 ou 2016, eu não vou lembrar agora exatamente quando foi feito. Esse estudo foi feito com presos, pessoas que foram presas por crimes hediondos, né, e cometeram geralmente ataques no meio da rua. Então imagina, a pessoa que foi lá e violentou alguém, né, atacou alguém sexualmente ou que espancou uma pessoa, esses presos foram as pessoas que participaram desse estudo, dessa pesquisa que eu vou dizer agora. Como foi feita a pesquisa então? Os pesquisadores levaram para esses prisioneiros uma série de vídeos, né, em ambientes assim, várias pessoas num ambiente normal. Então imagina um monte de pessoa numa praça, um monte de pessoa no shopping, tá? E eles pediram para que os presos, por meio da observação do comportamento não verbal, identificassem ali qual daquelas vítimas era mais fácil de assaltar, de atacar ali ao ar livre, né, de dominar. E a maior parte dos presos, né, escolheu, né, a maioria escolheu as mesmas vítimas, né? Então, a maior parte escolheu a vítima que estava lá com os braços cruzados e a cabecinha baixa. E depois disso escolheram a outra vítima que estava com os braços para dentro aqui e tal, andando devagarzinho com a cabeça baixa, olhando sempre para os lados. Então, a maior parte concordou que aquelas vítimas que demonstravam sinais de fragilidade, de submissão, uma postura mais para dentro, eram as vítimas que eles iriam atacar, que era mais fácil de atacar na visão dos presos. Já tinham sido presos por atacarem outras pessoas em público. E aí o que os presos não sabiam, que foi revelado para eles ali no final da pesquisa, é que aquelas pessoas que eles escolheram, de fato, eram pessoas que já tinham sido atacadas em público, já tinham sido enfim, já tinham sofrido qualquer tipo de ataque em público, tá certo? Então o pensamento dos presos, as vítimas que eles escolheram, de fato, eram pessoas que já tinham comportamento de vítima. Nós vamos contextualizar isso aqui para não ficar mal falado, mas enfim, eles escolheram pessoas e disseram: essa pessoa
parece que se eu atacar ela vai dar bom, né? Ela não vai resistir. E aquela pessoa na vida real já tinha de fato sido atacada antes. Como eu falei, comportamento de vítima não existe, a vítima não é culpada, né? Ah, eu sou vítima e a culpa é minha. Não, obviamente que não. Mas existem certos comportamentos que você pode adotar, comportamentos não verbais inclusive, para não cair numa postura que pode ser interpretada como vítima, porque como o Guilherme Freire falou, o mundo vai reagir àquilo que eles interpretam da forma que você se comporta. Então a forma que você se comporta diz algo para o mundo. Se você se comporta de uma forma ruim, uma forma submissa, o mundo vai reagir a você, interpretando você como uma pessoa submissa, tá certo? Isso é biológico. E nós vamos falar daqui a pouco do porquê que tem uma galera que quando ouve biologia, esse pessoal bate a cabeça de nervoso. Essa parte aqui é até interessante, ó, que o próprio pessoal da empresa ali, fala sobre como eles interpretam o que o Bruno Perini, né, que acredito eu ser um dos sócios da empresa, quando ele vai falar como que eles interpretam o que o Bruno Perini fala por meio da postura do Bruno. Se liga. É intuitivo. E isso tem a ver com a biologia evolutiva, sem dúvida alguma, e tem a ver com a nossa postura no dia a dia, com todos os nossos relacionamentos. Cara, é por isso que toda reunião de sócio, o Perini sempre tem uma razão, inabalável quando ele dá algum ponto. Você fala assim, um cara tão culto, ele falou com o peito inchado, levantou o braço, você fala assim, esse cara tem muita certeza do que ele tá falando. Você tem aquela pessoa, né? Tem aquela pessoa que fala, às vezes, né, assim, com tanta convicção que você até fala, não, mas isso daqui tá errado. Mas você fala, não, mas é melhor não questionar. Porque se ele falou, talvez eu esteja errado, né? Tá vendo, ó? Quando você tem uma postura, o próprio primo aqui, o Thiago Negro, né, o Kaique também, o Monarch Cosplay, ele deixou claro o seguinte, que quando a pessoa fala de um jeito, uma postura, mesmo que você ache que o argumento tá errado, você fala, pô, mas ela falou de uma forma tão... Aqui, eu não vou questionar, porque vai que sou eu que estou errado, né? Então, a postura, de fato, ela conta muito para a forma que o mundo vai reagir, né, em relação a você, tá certo? Isso, inclusive, é comentado em The Wolf 302, né? É um livro muito, muito, muito bom, que fala sobre o comportamento lupino. Por exemplo, os lobos, né? Quando eles têm um embate, um lobo com o outro para tentar tomar a posição de alfa na alcateia, é muito comum que um dos lobos, quando ele acaba sendo percebido como alfa, quando aquela disputa chega ao final, né? Ou, às vezes é uma disputa muito rápida, né? Um lobo ele tenta e já desiste. Aquele que é reconhecido como alfa, é muito comum que ele fique ali, né, em pé nas quatro patas ali, que ele fique tomando uma postura maior e que o outro, muitas vezes, até deite no chão ou fique com a cabeça baixa, adotando uma postura de submissão. Então, como foi falado aqui, isso é biológico, né? Isso em qualquer... tanto os animais como os seres humanos, que também nós somos o animal moral, né? O animal racional. Tanto nós quanto os outros animais, nós temos essa questão de que a nossa postura influencia a forma que os outros vão nos perceber e como eles vão reagir com essa interpretação que eles têm. Então é sempre bom ter um cuidado muito grande, tá certo? Como eu disse para vocês, é um comportamento biológico. Muitos comportamentos são inatos, como por exemplo, microexpressões faciais. A gente já falou sobre isso no episódio do React do Mamãe Falei, principalmente no do Nando Moura. A postura, algumas posturas também que a gente tem, que a gente adota, são comportamentos inatos, comportamentos universais, tá certo? O que é compreendido hoje é que você pode regular a intensidade desses comportamentos, tá certo? Isso você pode regular socialmente. Isso é comentado, existe até o Jacqui, né, que é isso é comentado no Linguagem das Emoções. O Jacqui foi um dataset ali, né, um conglomerado de expressões faciais que foram catalogadas em território japonês, né, por pessoas japonesas, e mostra o quê? A microexpressão ela ocorre lá igual, né? A mesma musculatura, na verdade, a raiva é igual, tá? Mesmas musculaturas, ou 4 ou 5, né, que são músculos que ocorrem geralmente quando a gente expressa uma microexpressão de raiva, sente raiva e expressa um microcomportamento facial. Porém, socialmente existe um controle de intensidade, ou seja, aquele comportamento é inato. Mas no Japão, os japoneses, quando participaram da pesquisa com pessoas do lado, ou seja, eles estavam em público, né? Eles demonstraram a mesma contração numa intensidade menor do que pessoas que não eram japonesas. Pessoas que não eram japonesas, então, demonstraram o mesmo músculo se contraindo quando sentiram a mesma emoção que aqueles japoneses, mas numa intensidade maior. Então, o comportamento é inato. O controle da intensidade desse comportamento pode variar muito de acordo com a sociedade, com a cultura, tá certo? Vamos para mais um trecho que agora eu vou falar sobre algo que nem o Guilherme Freire, nem o Primo Rico falaram nesse momento aqui. E a sua postura, ela afeta como você interage com o mundo e como as pessoas te percebem. Se você tem uma postura toda curvada, você chega aqui todo encolhido, né? As pessoas já têm menos respeito por você por tabela. Isso é uma questão... Sim. Tá na biologia humana, não é sequer uma questão consciente. As pessoas conscientemente falam, bom,
Essa pessoa não tem segurança no que ela está fazendo, ela não demonstra essa segurança. Ela aparentemente é uma pessoa mais retraída, então até tem uma ameaça talvez potencial, porque eu não sei o que ela está escondendo. Claro. E de outro lado, quando uma pessoa chega aberta, né, quando uma pessoa ocupa espaço, como ele fala, ela já mostra, olha, minhas mãos estão aqui, entendeu? Elas estão aqui, eu não estou segurando nada, não tem nada escondido. Esse sou eu, esse é o espaço que eu ocupo, eu não tô... Perfeito. Não necessariamente eu preciso violar o espaço das outras pessoas, mas eu consigo definir e eu almejo um certo lugar nessa interação social, eu almejo uma certa forma de me posicionar que tem uma clareza. Então a postura impacta tremendamente na sua luta, quem é você na hierarquia das coisas. Perfeito. Hoje o mundo todo quer questionar a noção de hierarquia, quer falar, não existe hierarquia, a hierarquia é relativa. Ponto. É sobre isso que eu queria falar. Ele vai falar sobre hierarquia, sobre a questão da igualdade, daqui a pouquinho ele vai entrar nesse assunto, mas o ponto principal é o relativismo, né? Entrar nessa discussão de que não, na verdade, não existem verdades, a verdade sempre vai ser relativa. Você percebe que essa frase por si só é contraditória, porque se eu digo pra você, não existe verdade, eu quero que você assuma que eu tô dizendo a verdade quando eu digo essa frase pra você, então eu acabei de cair em contradição, isso é meio óbvio. Mas a grande questão aqui e o que o Thiago Nigro e o Guilherme não falaram, obviamente, porque talvez não tenham conhecimento do que eu vou falar agora, eles falaram algo no mesmo sentido, mas não com a mesma informação, vamos colocar dessa forma. É falar então o quê? Que existe essa questão do relativismo, que você hoje em dia está em voga esse discurso de desconstrução pura, né? Que a verdade de fato não existe, as verdades são as verdades, né? A minha verdade e a sua verdade. Você percebe que isso já é burrice, porque se existe a minha verdade e a sua, quer dizer que nenhuma coisa é verdade, né? Porque se as duas coisas são verdade, ou as duas estão erradas ou as duas são mentira, porque, poxa vida, se é verdade que não dá para respirar debaixo d'água, não pode ser verdade que o Aquaman existe, sabe? Uma coisa exclui a outra, né? Enfim. Mas vamos lá. Hoje em dia, isso o Guilherme Freire fala muito bem nas lives dele, sempre, existe um movimento intelectual que é voltado para sempre mostrar que o mundo ou os comportamentos do mundo, eles não devem se orientar por algo universal, né? Você não deve buscar uma verdade que tenha sido universal ou algo que funcione para o mundo inteiro, mas sim algo que vai funcionar apenas para você aí na sua casa, né? Então, por isso que muitas pessoas acabam vivendo ali uma incoerência de vida, muitas vezes, né? A pessoa vem para a internet e defende que devem ser taxadas as riquezas, mas aí a pessoa vai lá e compra um edredom de 60 mil reais no mês seguinte, né? E vai lá e fica num hotel na França que a diária custa milhares e milhares e milhares de libras, entendeu? E aí vem pra internet, então assim, quando a pessoa admite que não existe verdade, ela pensa assim, não preciso defender uma coisa e seguir isso na minha vida, tá certo? Isso é um dos problemas do mundo atual, né? E você vai ter uma série de pessoas que sabe tudo, só não aplica isso na vida. Essas pessoas vão falar pra pessoas que assistem elas, que seguem elas, só que essas pessoas, os seguidores, vão querer aplicar na vida delas e vai dar nó, vai dar problema na vida, né? Porque muita coisa funciona na teoria, mas não funciona na prática. Isso, inclusive, já é questionável, tá? Se não funciona na teoria, filosoficamente falando, se a teoria está equivocada, a prática também tá. Por isso que você consegue achar furos em várias vertentes aí ideológicas. Mas o ponto principal hoje, você vai pegar um influencer, você vai pegar um pseudo-intelectual aqui na internet, um cara que quer vir pagar de cientista no YouTube, que é bizarro, né? O cara quer pagar de cientista no YouTube. Refutação por vídeo no YouTube, não por artigo científico. Enfim, só a internet para providenciar isso. Eu vou revolucionar aqui, eu vou fazer uma refutação de uma teoria que já antecede aí, como por exemplo o comportamento não verbal, né? Uma teoria que já é comentada, por exemplo, por filósofos há mais de 2000 anos atrás. Como que eu vou refutar isso? Você vai fazer uma grande pesquisa, imagino eu, né? Você vai ir para vários países, né? Do Ocidente e do Oriente. Não, eu vou fazer um vídeo no YouTube. Maravilhoso, enfim, só essa geração mesmo para acreditar nisso. Mas o grande ponto é que essa galera, eles querem defender a ideia de que o comportamento humano, ele só pode ser organizado e ele só é pautado por meio da cultura. Então a gente tem que trabalhar na ideologia, tá certo? E tem que ser uma ideologia, tem que lembrar que essa ideologia, ela não precisa funcionar aqui no Brasil e ter funcionado, por exemplo, em Cuba. Não, pô, a gente só precisa que ela funcione no Brasil, porque é o relativismo, né? Não funcionou lá, mas lá aqui vai funcionar, não funciona aqui, vai funcionar lá em outro lugar. Então assim, existe essa ideia hoje de que o comportamento humano, ele é pautado apenas pela cultura. A biologia não interfere em nada na gente, na forma que a gente se comporta como seres humanos. O que interfere é a sua cultura, é a forma que você foi criado, é os exemplos que você teve. Não, o fato de você ser um animal que tem impulsos que são irracionais, comportamentos que são inatos, isso não interfere em nada na sua vida. Isso é uma ideia, obviamente uma ideia burra, né? Como vocês puderam ver aqui agora, a gente tem várias evidências. Como eu falei, né? Você tem inúmeros estudos, já falei isso em vários outros vídeos, você tem estudos que mostram comportamentos
inatos entre grandes primatas e seres humanos, especialmente quando o comportamento é sobre o sorriso. Já falei sobre isso em vários vídeos também. Estudos que mostram comportamentos de cachorros, né, de caninos, e o comportamentos de gatos faciais também em relação a um estímulo emocional. Principalmente, por exemplo, o dono vai lá e fala algo de um jeito. O cachorro tem um estímulo, uma resposta facial diferente pela forma que o dono falou, igual aos seres humanos. Eu também já falei sobre isso aqui em vídeos. Então assim, você vê que os seres humanos, né, têm comportamentos iguais a outros animais. E teve um documentário chamado, o nome dele em norueguês eu realmente não sei pronunciar, mas a tradução é Lavagem Cerebral, que ele mostra bem como que essa galera hoje em dia se comporta, né? Esse documentário foi feito por um sociólogo chamado Harald Eia, tá certo? Se eu pronuncio o nome dele errado também, se alguém aí sabe norueguês, eu peço que me desculpe. Mas esse documentário, então, ele mostra essa treta, vamos dizer assim, que cientistas sociais, aquelas figuras que têm credibilidade, levantam dizendo que o comportamento do ser humano não sofre influência alguma do biológico, é tudo meramente social, meramente construto cultural. Então ele vai de encontro ali no documentário, em 7 episódios, com as opiniões do que cientistas naturais / biológicos dizem e o que cientistas sociais dizem. Então ele vai de encontro com o que é dito pelos dois e o que você pode comprovar, né, o que você pode ver ali na prática acontecendo na vida real. Igual, por exemplo, comportamento é apenas cultural. Nenhum comportamento nosso é biológico. Aí você vai lá e vê grandes primatas, quando vão ter uma disputa territorial, aumentam a postura. Lupinos, mesma coisa, né? Lobos, caninos, mesma coisa. Tenta parecer maior que o outro. Gatos, mesma coisa. As lagostas, a mesma coisa. E os seres humanos também. O cara briga com o outro numa balada, tal. O que foi, meu irmão? Não sei o quê. Aumenta a postura, estufa o peito. Então aí você vê as duas ideias, né? O social vai dizer que não, o cara todo comportamento é única e exclusivamente social e cultural. E o biológico vai dizer que não, pô. O comportamento ele é geralmente influenciado pelos dois, né? Pela genética e pela cultura, pela sociedade. E aí você consegue ver na prática isso acontecendo de fato, né? Nosso comportamento, nós temos ainda muitos comportamentos e não vamos deixar de ter muito provavelmente, porque a gente tem uma herança genética, uma herança evolutiva. Então esse documentário fala sobre isso, né? Por isso chama Lavagem Cerebral. Ele mostra muito sobre como as críticas ali dos cientistas sociais, elas acabam sendo tomadas como verdades muitas vezes, né? E é engraçado que os próprios cientistas sociais que foram entrevistados, que participaram desse documentário, eles deixam claro, né? Eles não admitem que as ciências biológicas tenham qualquer coisa a contribuir com os assuntos humanos. Tudo é apenas construto social, cultural e ideológico. Não há que se levar em conta nada de biológico, enfim. Isso é uma das coisas mais bizarras, porque esses caras, eles têm seguidores, eles falam para um grande público e, obviamente, eles influenciam de maneira errônea a vida de inúmeras pessoas, né? É igual, por exemplo, a ideia de gato vegano. Uma ideia que você sabe que, com certeza, não saiu da cabeça do gato. Com certeza não é? Mas, enfim, negar a biologia dos seres humanos, enfim, é negar toda a nossa história evolutiva, é negar que a gente tenha comportamentos inatos e é negar a beleza do ser humano, né? Porque a grande beleza do ser humano é justamente, uma das grandes belezas dos seres humanos é justamente a forma que a gente se organiza por meio dos nossos comportamentos inatos. Quando você, por exemplo, vai estudar sobre as virtudes, né? As virtudes teologais, enfim, quando você segue para estudar as virtudes, uma das coisas mais belas é, por exemplo, a moderação do comportamento. É, por exemplo, um homem que tem os seus problemas, ele tem as suas desavenças no trabalho, as suas dificuldades no trabalho, ele biologicamente está sob efeito de hormônios da emoção de medo, mas pelo amor racional, cultural, social, que ele aprendeu a sentir pela esposa dele, pela família dele, ele não padece, ele não desaba. A moderação do comportamento emocional, o autocontrole é uma das coisas mais belas dos seres humanos, sabe? Você se controlar, você não se entregar pelo medo, você não se entregar pela depressão, você não se entregar porque você está negando um comportamento biológico, porque você tem um autocontrole racional, por meio de virtudes que você aprendeu de maneira cultural, e aí você já vê a junção do biológico e cultural, é uma das coisas mais belas dos seres humanos. Agora, se você vira e fala, não, biológico não existe, não existe esse impulso para o homem se sentir com medo, não existe esse impulso para o homem ter comportamento depressivo, quando você coloca tudo no racional, você cai no mero relativismo, né? Então, um homem que ele vai lá, ele tem problemas no trabalho, mas ele não se entrega, ele tem problemas na vida pessoal, sei lá, de repente perdeu um parente, de repente teve algum tipo de algum acidente e tal. Esse cara que não se entrega, né? Esse cara que, na verdade, escolhe continuar trabalhando, sustentar a família, enfim, e trabalhar para dar sustento, para poder ajudar em casa, para poder ficar com a filha dele, com os filhos ali. Esse homem, na verdade, ele só quis fazer isso, mas não precisava não, cara. Isso é relativo. Só foi um manezão que quis fazer essa parada aí. Então, você tira uma das maiores belezas dos seres humanos quando você nega, e eu falo nega porque isso é negacionismo, isso é basicamente negacionismo, né? Você nega, porque as evidências estão aí, né? Quando você nega, escolhe
negar os nossos comportamentos inatos e a nossa herança genética. Enfim, você está fazendo um mal gigante, porque se todo mundo pode ser qualquer coisa, o nivelamento vai ser por baixo, né? O homem que, por exemplo, segura, né, e ele lida com essas emoções negativas, ele está negando o ímpeto emocional de desabar, de jogar tudo pro alto. Quando ele está negando tudo isso porque esse comportamento biologicamente falando existe, né, essa tendência a desistir, existe essa tendência, quando ele está fazendo isso em prol de manter a casa dele, de manter a família, quando você diz que isso é relativo, ele vai falar, por que eu preciso fazer isso então? Não, vou jogar tudo pro alto. Aí a esposa também fala, eu também não vou fazer a minha parte também, não, vou jogar tudo pro alto. E aí você vai ter uma geração de pessoas medíocres, tudo vai nivelar por baixo, pessoas medíocres, pessoas com relacionamento, um casamento ruim, essa criança não vai ser cuidada nem por um pai nem por uma mãe, porque todo mundo joga tudo pro alto, né? Não há por que eu negar ali os meus impulsos emocionais, eu vou simplesmente dar vazão para eles, já que tudo é relativo. Essa criança não vai ser criada por ninguém, vai ser uma criança frustrada, que vai dar origem a uma próxima geração de frustrados e sempre vai nivelar por baixo. Então esse é um dos principais problemas com você negar a nossa herança genética, né? Isso desencadeia outros inúmeros problemas. E colocar o relativismo em cima da ideia de que a verdade existe não melhora em nada a nossa história como seres humanos, nem para frente nem para trás. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o nosso react aqui sobre um corte ali do PrimoCast. Recomendo que vocês assistam tanto o PrimoCast quanto o canal do professor Guilherme Freire, tá certo? Vão se informar, vão obter conhecimento e informações que te levem a buscar a verdade, tá certo? E saiam da mediocridade. Beleza, galerinha? Não deixe também de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, de curtir e compartilhar esse vídeo, que você me ajuda pra caramba, ajuda outras pessoas também a pararem de ser pessoas medíocres, a se aproximarem um pouco mais da verdade, tá certo? Deixe nos comentários quais outros reacts você quer que eu faça. Um abraço, vou ficando por aqui, até mais.